tema de Maria, esposa do Espírito Santo, a gente vai trabalhar a dimensão carismática dessa mediação materno-eclesial de Maria. E aí já uma pergunta que constitui, na verdade, o problema original da pesquisa, que é a objeção ecumênica, a crítica fundamentada de Yves Congar, que é uma grande voz que fala do Espírito Santo, e ele vai, na sua obra Eu Creio no Espírito Santo, ele vai traduzir essa objeção ecumênica, que é o quê? Será que nós não atribuímos a Maria aquilo que é do Espírito Santo? Na verdade, quem é o advogado? É ele o advogado ou é ela a advogada? Quem é o consolador? É ele ou ela é a consoladora? Então, essa relação, ela é fundamental. Então, a pergunta inicial que a gente vai tentar responder: advogada ou advogado? Recorrer a Maria ou recorrer ao Espírito Santo? Em que medida? E na hora que tudo pega fogo, o que fazemos? Quem vai nos ajudar? E aí, vamos trabalhar um conceito, uma expressão nubiti spiritui, que é uma expressão do poeta Prudêncio, do século IV. Essa expressão nubiti spiritui, que foi uma expressão pela primeira vez adotada por São Francisco de Assis na sua oração. Então essa foi resgatada por São Francisco de Assis, essa expressão nubiti spiritui, que é do século IV, desse poeta cristão Prudêncio, que a tradução de nubiti spiritui, ela comporta aí dois caminhos, né? Então, na pesquisa nós chamamos de esposa do Espírito Santo, porque é assim que a tradição ela foi assimilando essa relação, mas também pode ser entendida como aquela que é desposada pelo Espírito Santo, e aí nós temos alguma diferença aí semântica que vai ser importante para a nossa caminhada. E vamos falar de esponsalidade e também de nupcialidade. E é importante a gente compreender cada um dos conceitos. Por exemplo, quando se fala de esponsalidade, quando se fala de Maria, esposa do Espírito Santo, qual é a primeira dificuldade que encontramos? É que a palavra esposa, ela remete a um vínculo. Um vínculo. Quando eu falo eu e minha esposa, nós estamos falando de um vínculo de amor, um vínculo conjugal, um vínculo que remete à complementariedade. Então, nesse sentido, e eu abordo isso na pesquisa, talvez não seja apropriado você usar a palavra esposa, se você não conseguir compreender em que medida se dá essa esponsalidade. Então, na pesquisa, a gente mantém a palavra esposa do Espírito Santo, mas compreendendo o que é essa esponsalidade, que nessa sessão eu estou chamando de relação esponsal. Por que relação esponsal? Justamente para mostrar que a maneira pela qual Maria se relaciona com o Espírito Santo não é de forma alguma algo estático, é algo muito ligado à experiência. E em relação à nupcialidade, que é um conceito do Bruno Forte, que ele traz, que é um conceito muito forte do Bruno Forte, ficou horrível. Mas eu gostaria que vocês pegassem na página 2, acompanhassem comigo, esse trecho que, para mim, revela com profundidade, porque ele faz um resumo aqui desse conceito, que para mim é muito precioso. Ele diz que, fazendo de Maria a esposa por excelência, aquela que está em relação totalmente pessoal com o pai como filha, com o filho como mãe, e com o Espírito Santo como terreno da vinda,
no qual ele realizou o milagre da aliança esponsal, mistério puro do encontro. Nessa luz, a esponsalidade de Maria, ou seja, para o Forte, a esponsalidade não é exclusiva do Espírito Santo, é uma relação esponsal, é com a Trindade. Então você sai de um conceito de particularidade de Maria e Espírito Santo e passa a trabalhar essa relação de Maria com a Trindade. Então ela vive a sua esponsalidade não apenas com o Espírito Santo, mas na sua relação com a Trindade. E ele vai complementar que essa relação se dá no Espírito Santo. Então, essa expressão de que ela é esposa no Espírito Santo é o argumento do Bruno Forte, que nós concordamos completamente, né? O problema é que na literatura a expressão esposa do Espírito ela foi sendo perpetuada, mas o correto seria afirmar que ela é a esposa no Espírito Santo. E ela, como ícone dessa relação esponsal, ela vai ser para a igreja, que é a parte final do trabalho, uma luz para iluminar a nossa caminhada, a nossa relação com a Trindade. Então, durante toda a pesquisa, a nossa preocupação tem sido, ao olhar para essa relação Maria e Espírito, poder, no final, entender o que ela ajuda na caminhada da igreja. Ou seja, como é que essa relação tipológica, essa relação Maria e Igreja, dessa relação nós podemos tirar conteúdo teológico para a nossa vida. E algumas expressões são muito preciosas. Na página 3 aí do trabalho, eu quero destacar algumas que para mim são preciosas. Logo no primeiro parágrafo vai falar de um encontro esponsal da nova aliança, que Maria é ícone esponsal do povo de Deus. E aqui a gente está resgatando toda a história da Arca da Aliança. Ou seja, ela é aquela que não só simboliza, mas é uma simbologia. E essa questão do Bruno Forte é muito interessante, porque é uma simbologia muito real, né? Não é um símbolo apenas para lembrar, mas é um símbolo para acontecer. E no parágrafo 2º ele vai falar de mistério de nupcialidade, eu vou falar sobre isso. E vou também enfatizar a questão do estado nupcial. Na próxima tela, ainda no Nubit Spirit, pode passar. Não, volta uma, desculpa. Aqui. Nós vamos falar que esse Nubit Espírito, essa relação esponsal, ela comporta duas realidades, duas coisas muito concretas. Uma é a experiência. E aqui eu preciso dar voz a Lutero e ao Moltmann. Por quê? Porque já que eu tenho lá atrás uma objeção ecumênica de que justamente Maria estaria ocupando o lugar do Espírito Santo, é preciso dar voz a esses teólogos protestantes, porque eles têm algo a dizer para nós. Então, quando nós vamos lá para Lutero, estou no parágrafo 4º da página 3, Lutero vai dizer que Maria foi iluminada e instruída pelo Espírito Santo, que ela teve uma experiência concreta com esse Espírito Santo. Então, não podemos perder esse foco da experiência pessoal de Maria, né? É muito forte no protestantismo, na religião após a Reforma, esse priorizar a experiência, né? A experiência mais importante, a experiência da fé, a experiência de Deus. Então temos que dar voz também a esses teólogos, porque aqui cabe sim essa observação. A experiência de fato é muito concreta. E aí na nossa vida diz isso, né? Eu trabalho numa linha de Mariologia existencial, que é onde eu me encontro na Mariologia, aquilo que eu entendo para onde caminha a Mariologia, e se a gente não tem uma dimensão existencial desse estudo, passa a ser algo vazio, né? Não completo. Então eu defendo muito essa linha da Mariologia existencial. E o Moltmann, ele vai também nessa linha e vai dizer que essa experiência, ela é palpável, ela é degustável, é o tato. Ele vai escolher algumas expressões ligadas ao tato. Então, não podemos negar a experiência que gera intimidade. Vocês sabem que a palavra íntimo vem da onde? É um superlativo. Sabiam disso? Íntimo é um superlativo. De quê? De uma palavra que não tem no português, que é o intus, apenas do latim. Então, intus é dentro.
íntimo é muito dentro, seria dentríssimo. Na língua portuguesa não existe. Então, íntimo é uma relação de estar muito dentro, que é absolutamente pertinente com a exposição do Alessandro. Maria estava muito dentro dessa realidade de Deus, porque ela guardava tudo no seu coração. Então é fato que nós precisamos, e eu como carismático, como barulhento, eu não tenho como negar que a experiência precede a compreensão. Ora, essa é a história da minha vida. Eu só estudo e faço hoje o que eu faço porque num dado momento eu tive uma experiência concreta com Deus e uma experiência concreta com o Espírito Santo. Então aqueles que têm vocacionalmente essa história de vida, nós temos a tendência de valorizar muito a experiência. E de fato eu acredito que a experiência é o ponto de partida. Agora, existe também uma caminhada. E aqui o José Cristo Rei Garcia Paredes, ele tem uma expressão que eu pensei se eu usava ou não na página 5. Que eu pensei se eu usava ou não no trabalho. Porque ele tem um compêndio de Mariologia que eu particularmente gosto muito do compêndio de Mariologia do Paredes, Eu sou fã desse compêndio, justamente porque ele apresenta a dogmática, apresenta a Mariologia bíblica, e a parte sistemática do compêndio é muito boa, muito boa. E ele usa uma expressão barriga de aluguel. Ele fala que nós não podemos considerar Maria como uma barriga de aluguel. E quando a gente vai para a reflexão pastoral, muitas vezes a ênfase que se dá na encarnação, na anunciação, descartando todo o resto da vida de Maria, essa ênfase pode levar a um reducionismo de achar que Deus usou Maria, de que Deus utilizou-se de Maria para trazer ao mundo o Filho de Deus. Então, esse cuidado que nós devemos ter de não acharmos que apenas Maria é aquela que teve uma experiência com Deus, mas que também ela teve a sua caminhada. E nesse sentido, aqui na pesquisa, eu dou ênfase à questão da relação, da caminhada, da anunciação até Pentecostes. Vale lembrar que quando acontece o evento de Pentecostes, Maria convive com o Espírito Santo já há 30 anos. Não é? Então, assim, são 30 anos, um lapso temporal de convívio diário com o Espírito Santo. Então, a vida dela é algo a dizer para nós. Ela tem algo a dizer para nós, algo que às vezes não está dito nas poucas vezes que ela fala na palavra de Deus, mas ela tem algo a dizer existencialmente para nós, porque foi a primeira que conviveu. Ou então, nós vamos adotar a concepção de que ela foi mais uma mulher do Antigo Testamento que recebeu a unção do alto, foi uma ungida para ser a mãe do Salvador e nada mais. Dali por diante o Espírito Santo se apartou dela. Então vou trabalhar muito nessa parte, uma visão do Cantalamessa, o Raniero Cantalamessa. Ele tem um livro chamado Maria, Espelho da Igreja, que eu recomendo, porque nesse livro ele vai trabalhar essa questão da caminhada do relacionamento, e que eu chamo de relação esponsal. Como Maria viveu a sua relação esponsal como discípula daquele que era o Senhor, mas também era o seu filho. Então, na igreja, na teologia, na cristologia, se falou muito do Cristo histórico, da vida escondida do Cristo, e eu acho que a gente precisa resgatar a Maria histórica, a vida escondida de Maria, porque uma pessoa absolutamente que teve uma vida singular. O Vaticano, a Lumen Gentium vai falar de singularidade, A Lumen Gentium 62 vai falar de singularidade. Ela, de fato, teve uma relação singular, ok? Então, nós entendemos essa expressão, esposa do Espírito Santo, nessas dimensões da esponsalidade, da nupcialidade, da experiência e da caminhada. Partindo agora para a próxima, falando de carisma, o carisma de Maria. E aqui não é apenas um jogo de palavras, também, mas tem a sua profundidade. O carisma de Maria foi a maternidade virginal. E para falar de carisma, eu preciso dizer que
para mim é fácil falar de carisma, porque eu tenho uma visão de carisma talvez diferente. Carisma enquanto caris, enquanto graça, enquanto dom recebido, mas também não enquanto apenas experiência recebida, mas carisma para as novas comunidades. Quando se fala de carisma, fala de uma graça concedida ou vivida durante um tempo para sempre, uma coisa contínua, ok? Não um carisma de uma graça agora, mas um carisma de identificação carismática. Então essa é a visão, quando a gente fala de carisma, a identificação carismática de Maria. E aí, olhando para Maria, qual é o carisma que ela tem, e só ela tem, que é próprio dela e que não cabe a nós? É o da maternidade virginal. Ela é mãe e ela é virgem. E na pesquisa a gente entende que essa maternidade virginal corresponde a uma virgindade esponsal. Ou seja, ela viveu a dimensão da virgindade numa relação esponsal. Então, é preciso olhar para Maria histórica e compreender que ela tinha uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento. Isso se constitui uma caris, uma graça própria dela. A maneira pela qual ela conviveu com Deus. A gente não pode abdicar disso, achar que ela foi uma funcionária de Deus. Ela foi alguém que teve uma profunda experiência com Deus e talvez o ser humano que teve a maior experiência com Deus. Mas também não posso deixar de falar da concretude existencial. Da concretude existencial, que é uma coisa, que é algo que às vezes passa também de maneira muito desapercebida da nossa missão, na nossa fala pastoral. A gente enfatiza muito o espiritual, enfatiza muito a relação espiritual de Maria e não entende que essa relação ela se deu dentro de um contexto existencial histórico. Onde que ela foi rezar? Onde ela foi orar? Onde ela foi se relacionar com Deus? Na sua vida cotidiana. Então existe uma densidade histórica, né? Eu gosto dessa expressão, densidade histórica. Existe algo que enquadra Maria em um contexto que não pode ser ignorado. O Baltazar, ele vai falar no último parágrafo da página 6, ele vai ter um texto do Baltazar que ele fala: ela vivia num deserto de preocupações e angústias. É ruim você ouvir assim que Maria possa ter vivido um processo de preocupações e angústias. Só que o Baltazar ele vai falar disso dizendo que se os santos viveram a noite escura, por que não pensar numa noite escura de Maria? Né? Qual seria o pecado, qual seria a falha, né, de pensar que Maria também viveu nesses 30 anos como mãe e discípula noites escuras? Né? E eu gosto muito de uma expressão que eu coloquei aqui do Paul Docmove, que fala da ascese, do ascetismo. Ele vai dizer que a ascese, na página 6 ainda, no parágrafo 4, a ascese ela tem uma dimensão negativa e positiva, um aspecto positivo e negativo. O negativo é aquela que a gente conhece, da Batalha dos Santos, né? Os santos lutaram para serem santos. E Maria lutou para ser santa? Sim ou não? Bem, se você levar por conta da ascese negativa, de luta espiritual para vencer o pecado, não. Mas aí o Docmove ele vai falar que essa ascese do aspecto positivo é a iluminação que vem do alto, é estado carismático. É essa expressão que ele usa, estado carismático. Então o estado carismático de Maria, ainda admitindo que fossem noites escuras, é um estado carismático de iluminação. Alguém que diante do desafio da vida era confrontada a todo momento a olhar para o alto e entender como se daria a ação de Deus no seu dia a dia. E eu gosto também de uma expressão do Lutero, de um texto do Lutero, que está na página 7, que ela fala assim, o terceiro parágrafo, o segundo: não se vangloria, não se gaba que se tornou a mãe de Deus, não exige honra, mas vai e trabalha na casa como antes, ordenha vacas, cozinha, lava louça, varre, ocupa-se como uma empregada, ou uma dona de casa deve ocupar-se. Esse é o estado carismático.
Ok? Então, assim, essa é a visão do estado carismático. A gente precisa superar uma visão, uma conceituação, um preconceito que se tem em relação a carisma, a relação carismática, imaginar que a relação carismática, a experiência carismática, ela seja algo que tira a pessoa da realidade. Não, né? Então, assim, eu sou teólogo por vocação, né? Porque me sinto chamado a ser, mas são 4 filhos, né? Então, é barulho, né? Então, 13 anos, 10 anos, as meninas, o menino de 3 anos e o mais novinho vai fazer 1 ano, né? Então, assim, quando junta os 4, né? E a profissão que eu escolhi, sou gerente de banco, então atendo problemas o dia inteiro, né? O tempo todo. A porta giratória, gerente de atendimento. Então, você imagina, faz tudo. Mas esse é o meu estado carismático. Eu preciso ser carismático no cotidiano da minha vida. Ou então eu não sou carismático. Ou então eu não tenho uma relação carismática com o Espírito Santo. Ou é isso, ou então eu estou fora da realidade. E é isso que a gente não quer que aconteça. E eu termino essa parte do carisma lembrando que essa experiência pneumática da Virgem, essa caminhada da anunciação a Pentecostes, passa pela cruz, passa pelo Calvário. E não é pelo Calvário enquanto lugar geográfico Calvário, mas é pela caminhada de Calvário. Assim como Jesus caminhou para o Calvário, Maria também caminhou para o Calvário, né? Simpatiza muito as dores de Maria aos pés da cruz e não a sua imolação oblativa ao longo da sua caminhada como mãe, né? Então isso é importante. Passando para a próxima, vamos falar de mediação. Controla meu tempo aí. Mediação, eu tenho que falar dessa pessoa, né? Do Herbert Miller. Eu, na pesquisa, usei mais ou menos 10 autores, né? Lá no início está lá elencado. Mas eu tenho que falar do Miller, que é um sacerdote alemão, um especialista do Vaticano II, e ainda um desconhecido no Brasil. Vejam, só tem do Miller uma obra traduzida aqui no Brasil, uma ou duas. A principal delas, a Una Mystica Persona, onde ele vai tratar mesmo da pneumatologia, ela não está traduzida, né? É uma pena. E a gente tem que correr atrás disso. Por quê? Porque é uma voz ainda distante da nossa realidade, não da realidade europeia. E ele tem três princípios que para mim são muito preciosos e que eu apliquei na pesquisa e a partir deles analisei o restante. E esses princípios, eles motivaram a Igreja após o Concílio Vaticano II. Então, assim, o Miller teve um papel de influência, junto com o Congar, eles foram 2 referências em pneumatologia pós-Concílio Vaticano II, e o Miller mais ainda, porque o que o Congar não fez, que foi descambar para a Mariologia, o Miller fez. Então, assim, o capítulo 4º do Una Mystica Persona é de Mariologia, porque ele vai aplicar na Mariologia aquele entendimento que ele tem de Trindade, que para mim é fantástico. Então, ele fala que o Espírito Santo é o nós trinitário. O que é o nós trinitário? O nós trinitário, ele fala que o Espírito Santo é uma pessoa em 2 pessoas, no Pai e no Filho. O Espírito Santo, ele mantém uma relação com o Pai e uma relação com o Filho. Gente, eu estou resumindo de maneira terrível, né, uma teologia que é maravilhosa. Porque falar da Trindade, a gente já erra quando fala Trindade, porque mas é um terreno muito complicado. Mas ele não tem medo de falar disso, ele fala de que o Espírito Santo ele é uma pessoa nas 2 pessoas. Então, o Espírito Santo seria o nós da Trindade, ou seja, seria essa comunhão do Pai e do Filho feito pessoa, né? Então, a comunhão do Pai. Não é uma expressão estranha para a gente ouve muito falar de que o Pai ama o Filho ama o Pai, esse amor é o Espírito Santo, né? Mas essa concepção não é ainda do Miller. Porque quando a gente fala que o Pai ama o Filho ama o Pai, a gente está dizendo que existe ali uma relação de um para o outro, o Espírito Santo seria algo ali no meio, né? E o Miller ele vai mais além. Ele fala que esse nós trinitário acontece a partir de um princípio de autoentrega. Então, o Pai se entrega ao Filho, o Filho se entrega ao Pai. Então, quem gera
esse princípio, o gerador desse princípio é o Espírito Santo, né? Isso aqui vai ser muito importante quando ele descer da Trindade para a Mariologia. Isso é 10. Faltam 10. Tá bom. Olha só. Então, que ela é tão delicada, né? Ela é a minha professora, gente, tá bom? Tão delicada, né? Se fosse meu coordenador. Mas olha só. Então, esse princípio da autoentrega... Está gravando, meu? Não. Esse princípio da autoentrega divina, ele gera uma mediação em pessoa. Então, o Espírito Santo, já na Trindade, guarda bem, já na Trindade, ele é mediação em pessoa. Ok? Pegaram? Ele é mediação em pessoa. Por quê? Mediação, pensem em mediação não como intercessão. Pensem em mediação como meio, de médio. Então ele é a mediação, ele é o meio de Deus. Ele é o meio da Trindade, ele está no meio ali do Pai e do Filho. Não como alguém solto, mas como um princípio de autoentrega. Na linha de Tomás, de Aquino, sim, na linha de Agostinho, mas com essa nomenclatura nova que ele traz da autoentrega. Então, o Miller, ele é importante por causa disso. Passa adiante. Por que é importante? Porque quando a gente desce para a Mariologia, como ele faz no capítulo 4, vamos falar da Mater Ecclesiae, que é a mãe da igreja, que é Maria, e da Mater Ecclesiae, que é a mãe igreja. Pode passar. Nós vamos falar dessa maternidade eclesial. E essa maternidade eclesial, Maria como mãe da igreja e a igreja como mãe, né? Eu fico muito feliz que o Papa Francisco agora está resgatando Paulo VI. Né? Existem algumas idas e vindas, né? Existem algumas ondas na igreja, na teologia e na mariologia. Então, aquilo que pós-Concílio Vaticano II, Maria, mãe da igreja, parece que ficou parado um tempinho, depois agora volta com muita força, e agora é a festa litúrgica, segunda-feira, a festa foi definido que a memória litúrgica de Maria, mãe da igreja, vai ser toda segunda-feira depois de Pentecostes. Olha que coisa maravilhosa. Então está posto pelo Papa Francisco que essa relação Maria, mãe da igreja, depende do Espírito Santo, né? Então vamos falar agora dessa maternidade em 3 dimensões: contemplação, acolhimento e solidariedade. Uma recomendação que eu dou muito, porque ali, se você quer entender quem é o Papa Francisco, você lê o livro do Roqueta e você vai ver ali, Francisco fez isso, Francisco fez aquilo. Então é toda uma teologia da ternura. E isso implica na categoria de nupcialidade. Se você olhar na página 10, o Roqueta ele vai falar dessa categoria de nupcialidade dentro da sua teologia da ternura, mostra esse desposar do Espírito. E eu digo mais, eu digo que essa contemplação, ela passa por uma vida de oração. Página 11, segundo parágrafo, primeiro parágrafo, fala de Francisco na recente encíclica Gaudet ex Exultant, que todo mundo já leu, pelo menos 2 vezes, né? Então, é maravilhoso. O capítulo 2 dela fala da realidade atual da igreja, mas tem uma passagem nessa encíclica que ele vai falar do fogo, do silêncio, fala do silêncio. E o Papa pergunta: tens momento que te colocas na sua presença em silêncio, permaneces com ele sem pressa, te deixas olhar por ele, deixas que o seu fogo inflame teu coração? Se não permite que Jesus alimente nele o calor do amor e da ternura, não terás fogo. E assim, como poderás inflamar o coração dos outros? Então, essa é a dimensão contemplativa. É uma contemplação de fogo, uma contemplação de oração. Então, nós não podemos pensar numa Maria que não rezava, numa Maria que não contemplava, mesmo na sua densidade histórica, na sua concretude existencial. Mas uma Maria que se deixava inflamar. Qual é a visão de Maria que nós temos? Essa Maria do livro ou essa Maria da vida? Essa Maria que se empolga? Será que passa pela nossa reflexão espiritual de que Maria se empolgava com o ministério do seu filho? Sim, ela se empolgava e ela via como Deus agia, porque ela tinha uma compreensão, vai dizer Baltazar, uma compreensão privilegiada do que estava acontecendo. Os discípulos não entendiam, mas ela, com a assistência do Espírito Santo, ela tinha uma capacidade de entender, de ler o que estava acontecendo. Então, essa Maria do fogo, a Maria do coração aquecido. Também fala do acolhimento, e do acolhimento não tem como
não tem como esquecer esse evangelho mais carne, que fala Puebla, e que é resgatado por Francisco, que vai falar da igreja que precisa abraçar a carne sofredora. Na página 12 vou falar de Caná, né? Tem uma predileção particular por Caná, né? Devem saber, que é aonde eu encontro essa Maria que acolhe. Não o acolhimento, veja bem, não o acolhimento passivo. O acolhimento não é recepção. O acolhimento de Maria, ele é proativo. É o acolhimento do primeirear. É o acolhimento da Evangelii Gaudium. Ela vai na frente. Em Caná, ela vai na frente, ela antecipa, né? Então a igreja precisa ser acolhedora dessa maneira. Não esperando alguém chegar e falar seja bem-vindo. Não. Indo lá na realidade da carne sofredora e acolhendo a carne sofredora onde ela sofre. Não esperando que depois a carne sofredora venha procurar. Não. Então essa é o acolhimento. E eu termino essa parte do acolhimento com um parágrafo que é uma expressão do Congar, que para mim é muito preciosa, que ele vai dizer que a igreja não é nem renovação, nem teologia da libertação. A igreja é plenitude. Gente, eu sofro muito, tá? Eu sofro muito. Porque vocês imaginem eu como coordenador arquidiocesano das comunidades, né? Então, toda uma liderança carismática e tudo mais. Quando vou falar de concretude existencial, as críticas aparecem. E aí, lá, na renovação, você não é tão carismático assim, por quê? Aí quando eu estou aqui com o pessoal da teologia da libertação, e quando eu falo de espiritualidade, não, mas então isso aí é alienante. Então, tá, dos dois lados. Então, quando eu assumi a teologia, eu desertei dos dois lados, porque eu não nenhum nem outro, né? Então, nós vivemos uma polarização absurda. As pessoas querem classificar. Se você é TL, se você é carismático, e agora uma nova onda, se você é tradicionalista. Que para eles, nós dois somos dos dois lados, né? Então, é importante ouvir o Congar. A igreja é plenitude. Maria, ela é carismática, muito carismática. Totalmente carismática. Vai dizer o que está na mesa. Ela é comprometida com o Evangelho, com as causas sociais, totalmente. Porque antes disso ela é Maria. Ela é Maria em plenitude, né? As categorias nossas foram colocadas depois. E eu estou terminando, falando de solidariedade. E aí eu trago na página 13 um termo da doutrina social da igreja, falando de solidariedade, página 13, no segundo parágrafo, o princípio da solidariedade, que eu não vou ler aqui. Mas o princípio da solidariedade tem a ver com débito. Sabia disso? A gente fala que solidariedade é colaboração. Solidariedade é débito. No banco, né? No banco, quando você é solidário numa dívida, você deu o aval, você deve igual. Se a pessoa não pagar, quem paga é você. Então, eu resgato aqui na pesquisa esse termo da solidariedade. Maria era solidária ao Espírito. Ela é devedora do Espírito. Tudo que acontece com ela deve-se ao Espírito, porque ela é esposa dele, ela tem uma relação esponsal. É nesse sentido de solidariedade que a igreja deve caminhar. Maria como servidora da mediação do Espírito. Terminando, considerações finais. Obrigado, Alessandro. E aí, no final, eu proponho 3 coisas que não cabem nessa pesquisa de pós-graduação, né? Quem sabe a gente consiga avançar depois, né? No mestrado, algo mais assim, se deixarem os leigos. Porque falam que a gente, né, pode, mas não pode, porque a gente tem que trabalhar, tem que estudar. Mas a gente vai conseguir chegar lá. 3 coisas. Pneumariologia. O padre Alexandre Almi, né, me mandou um contato do Michael Shisley, um americano que defendeu uma tese agora em março. E a tese dele foi sobre a história da relação de Maria com o Espírito Santo. Bem, eu não posso ir para Dayton ver a tese, né? Mas eu mandei um e-mail para o Michael. Mandei para ele, expliquei quem eu era. Não é que ele me respondeu e mandou a tese dele para mim, que ainda nem foi publicada? Coisa que não se faz, né? Quase ninguém faz. Mandou e agora nós estamos conversando, né? Eu em português e ele em inglês. E ele defende ele é leigo também, praticamente. Ele defendeu o doutorado dele lá na Dayton. Ele defendeu, não esse termo, mas ele defendeu que nós precisamos, além de ter uma mariologia cristotípica e eclesiotípica,
mas que seja uma pneumatological Mariology, uma mariologia pneumatológica, que eu chamo de pneumaniologia. O que é isso? É que a mariologia, ela é devedora do pneuma. Então, não olhar pela via do pneuma a vida de Maria, eu vou cair em alguma coisa que não é a mariologia completa, né? Então eu defendo, concordo com o Michael, que precisa crescer, sem abandonar a cristologia e a eclesiologia, precisa crescer uma abordagem pneumariológica da igreja. Segunda, igreja plena, já falei, acho que temos que superar, eu acho que teologia se faz superando a polarização, e por isso que essa pesquisa é aberta. Eu tenho aí com vocês o meu e-mail, né? Na primeira capa, vocês podem destacar a primeira página, depois devolver só o texto, aí tem o e-mail, vocês podem dar contribuições, dar um feedback sobre a pesquisa que não está fechada, e eu quero ouvir cada um que queira também se colocar, para a gente criar, continuar falando daquilo que eu comecei a falar. E da comunhão, que é a visão escatológica, eu acho que nós caminhamos para a comunhão, e eu resgato o Miller e falo que é nessa comunhão no Espírito, é nessa comunhão no amor, é nessa comunhão no Espírito, que é a mediação em pessoa, que a gente vai reencontrar o caminho de superação desses polos da polarização. Próxima tela. Advogada ou advogado? Hein? Advogada no advogado. Essa é a saída, né? Maria trabalha no escritório dele, né? É advogado, mas porque trabalha no escritório, tudo depende do advogado. Então, a atuação carismática de Maria é a atuação no Espírito. Ou você entende isso e faz pastoral para fazer entender que essa atuação carismática dela, essa mediação materna é no Espírito. Isso é uma necessidade que eu me proponho a pensar. A última para terminar. Então colabore com a pesquisa, sua opinião é importante. Tem 3 perguntas que eu faço a vocês aqui, e que se vocês quiserem responder, não é obrigado, tá bom? Mas é assim, qual parte do conteúdo apresentado, em sua opinião, não está clara ou pode ser bem mais explorada, você pode responder agora no final do cafezinho, ou depois, em caso, mandar por e-mail. Qual autor e obra que você conhece e acha que seria importante esse cara aqui ter acesso para enriquecer a sua pesquisa? Vocês conhecem autores que vão enriquecer a linha do que eu falei, pró e contra? E qual a parte do conteúdo abordado mais chamou sua atenção e por que isso é uma pesquisa de mercado? Porque justamente assim, o interesse que despertou em cada um de vocês pode ser aquilo que ainda falta trabalhar um pouco mais, aquilo que traz para a igreja algo novo. A gente faz mariologia não para saber, a gente faz mariologia para viver. Então é assim, eu vivo como vocação esse chamado. Meu muito obrigado. Então, agradecemos muito esta exposição do Vinícius tão carismático, eu vou falar. Mas é que entusiasmado é cheio de Deus, então é isso, trinitário. E então é interessante que nós também pudemos entrar em contato com autores, né, que ele fez questão de fazer esse material para cada um. E temos a chance de também perguntar, colocar nossas impressões. Tem ele, eu vou tomar a liberdade de começar por ele que não falou antes, tá? E deixar o senhor para o final, pode ser? Então tem essa palavra, essa daqui, depois a sua ao final. Então uma outra. Vamos reunir como da aula. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Eu não sei se minha pergunta cabe aqui, mas você falou que o Espírito Santo é mediador. Essa mediação só vem com o nascimento de Cristo. E antes? É interessante, né, que você no início falava sobre uma consequência pastoral do trabalho, né? E aí me veio à cabeça uma dificuldade dos nossos tempos, é a questão do comprometimento das pessoas, né, com o próprio Deus, né, com a igreja, né, é mais concreto. E aí quando você apresentava os conceitos
de responsabilidade, vínculo, não é? O que muita gente não quer. Nupcialidade, fiquei pensando na doação, etc. Depois lá na frente, né, você explicou essa questão. Então me parece que uma espiritualidade mariana pode explorar esse lado, né, que é uma fragilidade do nosso tempo, e essa espiritualidade vem responder a essa necessidade que nós temos hoje de ter pessoas mais comprometidas, né, com a igreja e a causa do Evangelho. Na verdade, eu queria fazer duas colocações rapidamente. Primeiro, agradecer ao Alessandro na sua colocação. Você citou dois pais espirituais que eu tenho como carmelita secular, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Eu não tenho de cabeça o nome do autor, mas eu posso trazer amanhã para você. Só citar um livro que eu li que fala muito das duas colocações. Maria, primeiro Evangelho do Espírito Santo. É um livro muito bom. Eu vou me comprometo a fazer. Eu não me lembro de cabeça o nome do autor, mas eu lhe trago amanhã. Acho que eu vou passar a palavra para você, depois eu vou para você. Com certeza, eu acho que essa pastoral tem que ser feita. Em relação ao mediador, é assim, para ser fiel ao Miller, ele fala que ele é a mediação. Eu aconselho a vocês a lerem o capítulo 12 do compêndio de Mariologia do Paredes. O capítulo 12 é só sobre a mediação. Então, o Espírito Santo não é o mediador é Cristo. Ele é a mediação. É através dele que Cristo atua. Ora, como Cristo atuava antes da sua vinda? Como a segunda pessoa da Trindade atuava? Né? Então, assim, da mesma maneira, o Espírito ele já é mediação da Trindade e ele passa a ser mediação histórica a partir do momento que o mediador passa a acontecer na história, que é a encarnação. Tá bom? E é isso. Eu agradeço muito também a indicação. E a linha pastoral. É Mariologia do Rei Garcia Paredes. O capítulo 12 trata do livro. Eu aconselho. Padre Tiago, também lá do Rio de Janeiro. Na verdade, eu estava aqui também com o Cristiano, que é lá do Rio, e nós estamos encantados com o trabalho e penso que você também foi uma resposta para muitas pessoas de manhã, sem fazer crítica, mas o Padre Motinho falava disso, né? Daqueles que ficam muito no louvor e tudo mais, e você hoje acho que foi um sinal e uma resposta. Está no louvor, está na renovação, mas ao mesmo tempo buscou se aprofundar nesse sentido, né? Na verdade, minha pergunta não é nem tanto uma pergunta, mais um acréscimo do trabalho. Acho que aquela pontualidade bíblica, né, de partir da palavra, de pegar, não sei, Apocalipse 12, algum sinal mariológico, eclesiológico, que leve a esse salto pneumatológico, acho que dentro do trabalho é fundamental também. Só para complementar o que ele está dizendo aqui, de manhã, eu sou da Renovação Carismática, que eu fazer 25 anos que eu estou na Renovação Carismática. Hoje eu soltei o compromisso da comunidade nacional há 12 anos. E já sou definitivo lá no segundo elo. Eu fiquei muito incomodada também com ele de manhã, com a fala do Motinho e de outras realidades. Porque eu vejo que o ponto central nosso que foi colocado é a comunhão. Não é? Maria é aquela que vem fazer comunhão. Ela estava com todos os discípulos, não com um ou dois. Ela estava com toda a igreja. E a fala que você trouxe ali, quando você disse de pneumariologia, eu falava isso para ela lá de manhã. Fui até aqui lá no santuário falando para ela, deu um discurso na cabeça dela, dizendo isso, que quando Maria falou para o anjo, a palavra que ela perguntou foi, não é eu vou sair, mas não é. Ela perguntou, como se fará isso? E a resposta do anjo foi, o Espírito Santo fará. Então essa união de Maria com o Espírito é que realiza a obra. Gostei muito da palestra de Josafá, da Faculdade de Canção Nova, lá de Cachoeira Paulista, né? Começando o curso de Teologia. Mas gostei muito da palestra, que eu achei assim, que abriu, né? Porque eu tinha a
assim, a visão só do magistério, da tradição, assim, da exegese dos padres e tudo, né, dos teólogos, que mostram Maria assim como assim, um aspecto mais passivo, eu acho, né? Assim, ela gerou, né? Foi mãe, mas assim, a Bíblia não mostra muita coisa sobre Maria, né? E vocês estão pesquisando e tirando, assim, eu acho que leite de pedra, né? Porque é uma pesquisa que aflora muitas coisas que a gente eu não conseguia enxergar, entendeu? Então, achei bacana esse negócio, assim, que fugindo um pouco do magistério, porque o magistério tem a função de preservar, né, os conhecimentos, a doutrina da igreja, né, o depósito de fé e tudo. Mas vocês estão, eu acho que, brotando assim, por coisas novas, né, de Maria. Eu achei muito bonita essa parte, essa pesquisa que está sendo feita, porque mostra também, já que a tradição mostra voltada mais assim para o antigo, né, vocês estão mostrando mais a atualidade. Então, eu achei esse vínculo interessante, assim, de despertar o que tem na Sagrada Escritura, mas também trazendo para a atualidade, né, para esses problemas novos da mulher e da atualidade. Então, está de parabéns. Então, eu sou José Roberto Peçanha, como eu já havia dito, eu trabalho no Santuário, sou missionário redentorista. Tem 3 grandes autores que eu gosto muito. Uma Teresa d'Ávila, foi citada, e João da Cruz. Eu leio sempre eles. E Santo Afonso, fundador da nossa congregação, tanto que ele fala do Espírito Santo, lá no capítulo 4, versículo 16 a 21. A nossa fundação vem a partir desses versículos. O interessante é que no livro A Oração, vocês falaram da mediação, Santo Afonso deixa claro no início do livro A Oração, ele tem 3 livros que é muito conhecido, é bom vocês, por curiosidade, se quiserem ler: A Prática do Amor a Jesus Cristo, A Oração e Glórias de Maria. Esses livros de Santo Afonso tem aqui na livraria Santuário, se alguém quiser, por curiosidade, ler, é muito bom. Mas no livro A Oração, ele fala claramente, Santo Afonso, a mediação de Deus e a humanidade é Jesus. De Jesus e a humanidade é Maria. Ele fala no livro A Oração. Por curiosidade, se quiser depois pesquisar. E Glórias de Maria, como vocês estão falando sobre Maria e nossa espiritualidade dentro da Mariologia hoje. Como curiosidade. Sou Célia, da Diocese de Guarulhos, em São Paulo. Quero agradecer a riqueza, foi de fato uma boa escolha estar aqui para ouvir vocês. Bastante interessante aí a pesquisa. Quando você falava sobre a santidade de Maria, né, se ela buscou nessa santidade, me lembra muito a forma que o Murad trabalha nessa questão da santidade e da graça, como já foi trabalhado lá na sala. E relacionado a isso, quando o Papa Paulo VI fala na Marialis Cultus, Maria foi uma mulher que conheceu de perto a fraqueza, o sofrimento, a fuga e o exílio, falando diretamente da fuga de Herodes. Enfim, depois, é claro que o Apocalipse utiliza a linguagem simbólica e figurativa já para as primeiras comunidades, se referindo a essa mesma passagem da vida de Maria. Então, eu gosto muito quando o Murad trabalha. Claro que Maria, ela, cheia de graça, soube aproveitar, né, soube vivenciar toda essa graça, mas também ela precisou compreender até mesmo o sentido, teologicamente, a maternidade. Então, toda a compreensão que ela também teve na sua vida, com seus conflitos, com seus sofrimentos. Então, como que a gente relaciona, na sua visão, né, essa vivência de Maria com todas as realidades, todos os conflitos, né, e essa busca da santidade, sim ou não? Né, como você colocou aqui, quase numa brincadeira. Tem uma última
Eu acho que a sua alegria contagia. Você é alegre, você passa essa garra de dentro de você, e eu acho que isso contagia a gente. Eu queria fazer duas pequenas sugestões. Uma é que o próprio Dom Lilo fez a abordagem de Mariares Cultos, né, com Maria, modelo do leigo. Quer dizer, eu acho que aproveitando o ano do laicato, valeria a pena fazer um pequeno aprofundamento nisso, a partir exatamente de você, como leigo, ter na sua experiência vital, como pai, como esposo, como agente de pastoral dentro. Eu acho que isso seria vital para quem vai ler, poder mergulhar um pouco mais. E a outra coisa é que eu faria uma pequena abordagem dos Atos dos Apóstolos, né, na relação Maria e a vinda do Espírito. Como é que hoje a gente faz essa leitura? Hoje, nós como leigos, como é que a gente faz essa leitura e traz para a nossa vida? Porque eu acho que realmente é para poder ajudar a gente, né, como leigo, a aprofundar um pouco mais nessa experiência. Pediu sugestões. Eu gostei muito, eu queria explicar por que, antes da fala sua, depois eu termino. É na concretude histórica, é na densidade histórica, é na concretude existencial, né? É justamente esse ponto do Eudoquimov que eu concordo com ele, né, na visão oriental que ele tem, de que existe um estado carismático, que a expressão dele comporta isso. Então, assim, se eu não vivo isso, se eu não vivo essa carismaticidade na concretude histórica, o resto se perde. Tá? E é essa defesa, isso que é para mim mariologia existencial. Tá? É para isso que a gente caminha, concordo plenamente. E sobre Atos Apóstolos, eu tinha uma opção de trabalhar mais Maria em Atos. Só que a literatura pastoral dentro da linha carismática, a partir de Atos, ela é ampla. Porque se dá um salto da anunciação para Pentecostes. E eu quis enfatizar na pesquisa que isso não é pulado, é uma continuidade. Ela não só se encontrou com o Espírito na encarnação e em Pentecostes, mas a partir da anunciação, isso é uma realidade constante na vida dela. Então foi uma opção metodológica, tirar um pouco Atos, para poder lançar luz sobre aquilo que está escondido, que é a relação esponsal dela com o Espírito. E agradeço as colocações e quero fazer esse convite final de que aqueles que se interessarem, né, nós montarmos um grupo de estudo sobre aquilo que eu chamo de pneumariologia, que é um neologismo que não existe, mas tem vários autores no mundo que estão se propondo a estudar, né? Então, quem quiser me ajudar em montarmos um grupo de estudo, eu acho que vai ser bom para a igreja, bom para a mariologia, bom para a teologia, que se estude isso sem perder o foco da cristologia, pelo amor de Deus, né? Sem perder o foco. Mas é algo a mais que a gente pode contribuir, tá bom? Meu muito obrigado. Tá? Desculpa, você colocou uma coisinha que eu queria uma coisa. Essa relação Maria com o Espírito Santo parece que é anterior ao anúncio do anjo. E na realidade, dizem que Maria conhecia algumas leituras, né, da Bíblia. Então eu acho que o Espírito Santo já observava esse conhecimento. E veio vindo, até que quando chegou o anjo falou, ela já aceitou. A tese de doutorado do Michael Schusterling, ele aborda isso quando ele vai trabalhar Maximiliano Maria Kolbe. Aqui, nessa pesquisa pequena, a gente não dá para trabalhar isso, mas realmente, se você for buscar na Imaculada Conceição, o início dessa relação é mestrado. Ou se formos buscar o Espírito que já espairava sobre as águas. Que bom, não é? Que bom podemos ter aqui uma tarde. Bom, palmas para o nosso